Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer um delicioso pastelão. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e todos os segredinhos dessa receita da Dona Margarida. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa produção? Para o nosso delicioso pastelão vamos precisar de um ovo, 60 gramas de margarina com 80% de lipídios, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma colher de sopa de açúcar, que equivale a 30 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, que equivale a 7 gramas de sal. Aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. Eu vou precisar de 300 ml de caldo de tomate. E como eu sempre falo, pega o caderninho de vocês, porque vocês vão precisar. Se eu colocar aqui dentro do liquidificador 300 ml de água com 2 tomates, vai passar de 300 ml, porque quando ele terminar de bater, o volume aqui vai aumentar. Então, eu vou colocar aqui um pouco de água e depois que eu bater o tomate no liquidificador, se precisar, eu vou colocar mais um pouco de água para ficar 300 ml de caldo de tomate. E o tomate, pessoal, é sem sementes, tá bom? Totalmente sem sementes. 2 tomates generosos. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho do tomate. Olha, eu usei 2 tomates desse tamanho aqui. Um tomate pesando 219 gramas, eu removi as sementes. Ou seja, então, em média aqui, eu vou usar 350 gramas de tomate sem sementes. Vou tirar um pouco aqui, porque passou de 300 ml. Mais um pouco. Um pouquinho de nada. Pronto. 300 ml de caldo. Eu vou aquecer no micro-ondas. Prontinho, pessoal. Agora eu tenho 300 ml de caldo de tomate morno. Eu poderia ter aquecido essa água antes? Sim, poderia, mas eu esqueci. Então, tá valendo também, né não, pessoal? Coloque a farinha aos poucos, tá bom? Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Vá colocando a farinha aos poucos. E eu gosto de começar misturando com o fouet, porque ele deixa aqui todos os ingredientes bem misturados. Olha, o ponto não é esse. Mas por que isso acontece, Ediva? Pessoal, o ponto da massa depende do tamanho do ovo e até da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que são mais úmidas e outras são mais secas. Então, você fez a primeira vez, não deu certo, tenta de novo, porque eu tenho certeza que você vai acertar. Siga o passo a passo. Olha, tá uma massa úmida. Eu vou pesar aqui 50 gramas, pronto. Vamos lá, vou colocando aos poucos. Quando eu mostro essas coisas, não é para te desmotivar não, tá? É para que você tenha conhecimento. Que às vezes as pessoas passam as receitas para vocês e aí não dá certo, aí você pensa, fulana de tal me deu a receita errada. Não foi não, gente. É porque tem farinha de trigo que elas são mais úmidas. Às vezes o tamanho do ovo que fulaninha usou não é o mesmo tamanho que você usou. Tudo isso acontece. Ainda tá... Vamos colocar mais um pouquinho, vou colocar tudo. Prontinho. Agora sim, eu estou percebendo que ela já tá aqui no ponto que eu quero. Aqui eu tenho tomate seco. Em média, 2 colheres de sopa de tomate seco. Aí você pode pensar aí... Ediva, eu não vou colocar tomate seco, eu vou colocar o tomate tradicional. Não faça isso não, é melhor que você não coloque.
É melhor que você use somente o caldo do tomate e não coloque o outro tomate, porque você vai perder o ponto da massa. Observe que esse tomate aqui, ó, ele é seco, então ele não vai alterar em nada aqui na textura da massa. Eu usei um total de 650 gramas de farinha de trigo sem fermento. Essa massa, você não precisa sovar ela. Agora, você vai deixar ela descansar. Ela gruda um pouco, olha só, pessoal. Olha, mas não é aquele grudar absurdamente não, tá? Depois que ela descansar um pouco, ela vai parar de grudar. E essa é uma característica de quando você deixa a massa descansar. Ela vai grudar menos em suas mãos. Eu vou deixar descansar aqui por uns 10 minutos. Cubra e deixe a vasilha bem vedada para que não entre nada de ar. Vamos deixar a massa descansar um pouco. Prontinho, pessoal. A nossa massa já descansou. Olha só como ela está. Perfeita. E como ela já descansou um pouco, observe que ela não gruda mais nas mãos. Pessoal, fazer esse salgado é assim, nota 1000, sabe? Porque a modelagem dele é única. Eu lembro que quando eu trabalhava, que eu fazia ele, eu amava a encomenda dele, porque é uma modelagem só, né? Fechou, já está assim maravilhoso. Você só tem que ter o cuidado com algumas dicas que eu vou passar para vocês. Eu abri um círculo aqui, o tamanho, olha, de 30 centímetros, 30 centímetros e meio. Eu afastei a massa aqui para que vocês vejam melhor, tá vendo? E a espessura aqui, essa espessura é de 1,5 centímetro. Você não pode abrir fina, não faça isso não, por favor. Para o recheio, aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela e 150 gramas de queijo provolone. É uma espécie de queijo defumado, sabe, pessoal? Se você não quiser usar o queijo provolone, vale lembrar que o recheio você pode escolher qualquer um de sua preferência. Vou usar também requeijão cremoso, queijo cremoso, e você pode usar aí qualquer um de sua preferência. E vou usar um queijo, que esse tipo de queijo aqui, pessoal, ou você ama ou você odeia. É o queijo gorgonzola. Fala pra mim nos comentários, você é da turma que ama ou da turma que odeia esse queijo? Gente, eu amo o queijo gorgonzola. Acho assim, um sabor ímpar, sabe? Amo, amo, amo demais. E a combinação desses queijos aqui, com o sabor dessa massa, com um toque especial de tomate seco. Gente do céu, é um estouro de sabor. Quando você for comprar o requeijão cremoso, dê preferência em um requeijão cremoso que ele seja mais estável, sabe, pessoal? Com uma ótima qualidade, porque se você comprar um requeijão cremoso que não seja tão firme, ele vai sumir. Aqui eu tenho 70 gramas de queijo gorgonzola. Aqui eu vou reservar um pouco do recheio, pessoal, para fazer a decoração. Para fechar o pastelão, você tem que encostar a borda aqui no recheio, desse jeito, ó. Encostou, eu já paro. Novamente aqui, ó. Encostou. E você vai fazer assim com todo o pastelão. Quando você for fechar a emenda aqui, não puxe a parte embaixo, porque você precisa deixar essa parte aqui grossa, tá bom, pessoal? Se você puxar muito para fechar essa emenda aqui, você vai perder a espessura da massa, tanto embaixo como em cima. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela apenas com óleo.
Quando você for colocar para assar, tenha o cuidado de colocar a parte da emenda voltada para baixo. Deixe o pastelão o mais redondo que você puder. Essa é uma característica do pastelão. Aqui eu tenho uma gema. Pincele a gema por toda a borda do pastelão. Assim que você terminar de finalizar com os queijos, você já pode levar direto para assar. Não precisa deixar descansar novamente. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Quando você colocar os queijos por cima do pastelão, não coloque até as bordas, porque como ele vai aquecer, ele vai transbordar e aí vai perder a beleza do pastelão. Você tem que deixar o queijo só por cima aqui assim, desse jeito que vocês estão vendo. Deixe 2 dedos sem colocar o queijo. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Não coloque o pastelão para assar com forno frio. Aqueça o forno antes, tá bom, pessoal? Para tirar da forma, espere esfriar um pouco. Prontinho, pessoal, o nosso pastelão de 4 queijos já está em uma temperatura aqui, ó, que eu consigo cortar. Aqui eu tenho algumas embalagens. E quando você for colocar nas embalagens, use luvas. Não pegue mais nos salgados sem usar luvas, tá bom, pessoal? E tenha o hábito em ter embalagens de vários tamanhos, porque assim você vai poder suprir a necessidade do cliente aí com a quantidade que ele lhe encomendou. Quero mostrar aqui, olha só o fundo, pessoal. Bem assada, olha só. E esse branquinho aqui não é porque está cru, não. É porque como ele esfriou na bandeja, aí ele cria assim um pouco de umidade, mas está bem assado, viu, pessoal? Pessoal, eu amo enfeitar as coisas para vocês. Acho o máximo. Vamos cortar aqui essa belezura, né, pessoal? São pequenos detalhes que fazem, assim, uma diferença enorme, sabe? Quando vocês terminarem aí de cortar, limpe a faca, porque se você não limpar a faca, o próximo pedaço que você for cortar vai ficar com a bordinha toda suja. E aí, quando você for colocar na bandeja, vai ficar aqui em cima, o acabamento vai ficar feio, todo sujo do queijo. Olha só, pessoal. Gente do céu. Olha pra essa massa. Super fofa. A combinação dessa massa, do caldo que foi feito, com o toque especial do tomate seco e a combinação aqui dos queijos, gente, é incrível. Vocês precisam fazer aí. Vou experimentar um pedaço aqui, pessoal, que eu não aguento não. É demais pra mim. Gente, não, sério, vocês precisam fazer, vocês precisam sentir esse sabor. Aí junta, pessoal, o sabor dos queijos, uma massa maravilhosa e uma casquinha mega crocante. Gente do céu, que pastelão, viu? Dona Margarida, muito obrigada pela receita. Top, viu? Show!
Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E aí, me conte, você aprendeu? Fala para mim nos comentários. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!